Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje, o estudo página 29, vamos ver o futuro, né? Usar o futuro com going. E nós vamos ver também, eu vou mostrar para vocês os dois tipos de futuro, né? Que eu acho que é importante nessa parte aí, né? Vocês conhecerem, terem esse conhecimento. Então, gravação sendo feita para depois, né? Para aqueles que não participaram da aula agora online, né? Poder ver depois. Então, vamos aqui, a partir dessa tela que vocês estão vendo, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre tempo futuro. Para falar de tempo futuro, vamos pensar nos verbos que regem a tua vida, né? Então, a primeira pergunta que eu sempre falo pro pessoal, né? É assim, o que você faz num dia, né? Como que é o seu dia a partir do momento que você, né, levanta? Então, sempre lembra de rotina, né? Daily routine. Então, vamos ver se vocês me ajudam aí, tá? Primeira coisa que vocês fazem de manhã é acordar, né? Que é o wake up, né? E depois do acordar, o que vocês fazem? Levantar, né? Porque nem sempre quem acorda... levantar. Porque nem sempre quem acorda levanta, né? E às vezes a pessoa acorda cedinho, mas fica na cama, abre um olho, fecha, né? Aí a gente ouve assim, né? Ah, eu vou esperar fulano levantar, porque aí ele ou ela lava a louça para mim. Aí que a gente fecha mais o olho ainda, né? Assim, não vou lavar louça coisa nenhuma, né? E a pessoa demora. Então vamos lá. Então acordar, levantar. Depois que levanta, faz o que, Ana Elisa? Escovar o dente. Escovar os dentes. Então, brush. Aqui, ó. Escovar os dentes. Né? Então vai ser, ó. Brush the teeth. Muito bom? Ok, depois que escovou os dentes, o que faz? Qual que é a matemática da coisa? Escovou os dentes. Tomar café da manhã, né? Toma café da manhã. É isso mesmo? Então vamos lá, então. Breakfast, Acho né? que é. Tomar café da manhã. Have breakfast, ok? E depois do café da manhã, o que a gente faz? Todo mundo pode ajudar, hein? E agora? Tomei café da manhã. Troca de roupa ou vai pra rua de pijama? Troca de roupa, né? Não dá, né? Chegar na rua de pijama dá vergonha, né? Então, change clothes. E depois que você troca de roupa, o que você vai fazer? Já acabou a pandemia, voltou à vida normal, né? Agora a gente já pode ir na sorveteria, né? Então, olha lá. Vai ir para a escola. Go to school. Ir para o trabalho. Go to work, né? Fazer compras, né? Para quem não está indo para nenhum desse lugar, né? Go shopping. Certo? Depois o que? Almoçar? Almoça, né? Precisa? Não sei porque a gente precisa almoçar, né? Porque se você almoça todo dia, já almoçou ontem, por que você precisa almoçar hoje? Né? Depois do almoço, a pessoa dá aquele soninho, né? Então a pessoa descansar, né? É necessário? Não é eat lunch? Have lunch, eat lunch, ok? É a mesma coisa? Mesma coisa, ok? Have lunch, eat lunch. Os dois são iguais, tá, Raquel? Muito bem lembrado aí, tá? Descansar, rest. Depois de descansar, acorda, né, ali umas 4 horas, então tá na hora de tomar café, né? Beber café, né? Já levantou. Olha lá, então, drink coffee. Depois do café, o que vai fazer? Fofocar, né? Porque depois do café a pessoa sempre fofoca. Então, fofocar, né? Gossip. Depois fofocar, tomar um banho, né? Porque aí precisa também, né? Lá, tomar banho. Take a shower. E depois que você toma banho, tem que jantar.
porque a janta vai estar na mesa, né? Então, ela jantar, né? Have dinner. Eat dinner, se preferir, né? Eat dinner. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, ver se ela aumenta para vocês aí. E aí a gente vai colocar o famigerado... Isso certo aqui, né? Depois de jantar, assistir o William Bonner, né? Assistir TV. Watch TV. E depois assistir TV. Cear, né? Porque antes de dormir a gente sempre toma uma coisa, né? Vai na geladeira, dá uma olhada. E aí a pessoa faz a ceia, né? Porque o certo era jantar e não comer mais nada. Mas sempre vai lá, pega uma caixa de bis, pega um copo de leite, um Danone, né? Então a gente chama isso de ceiar, né? A pessoa ainda vai comer a ceia, né? Que terror, né? Supper, né? To have supper. Have supper, que é ceiar. E aí depois desse horário, pelo amor de Deus, né? A pessoa já tá cheia, não vai nem pensar em assistir Netflix, que vai deitar no sofá e vai dormir. Então, e a gente vai, então fala, a pessoa vai para a cama, né? Vai para a cama, né? Go to bed e dormir, que é o sleep, ok? Então, considerando aí, né, esses verbos, eu posso pensar neles no futuro, né? Então, vamos pensar neles no futuro? Como que eu paro, né, para fazer essas mesmas frases, né, de coisas que você vai fazer? A página 28, gente, eu vou dar uma explicação. A página 29, ela traz uma abordagem para a gente importante, que é o quê? É o futuro com o going. Por que ela fala do futuro com o going? Vamos pensar aí, né? Então, vamos lá falar de futuro com o going. Porque no inglês você pode fazer dois tipos de futuro, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar naqueles verbos que eu coloquei, né? Vamos lá, então eu vou ter, por exemplo, I wake up early. Eu acordo cedo. I don't wake up late. Eu não acordo tarde. I woke up at 7 a.m. yesterday. Eu acordei às 7, né? 7 horas ontem, tá? I didn't wake up after lunch. Eu não acordei depois do almoço. I will wake up after breakfast. Eu vou acordar depois do café da manhã. I won't wake up soon. Eu não vou acordar logo. Tá bom? Então, se vocês notarem aqui, a gente tem quantos tempos? A gente tem o presente, passado, né? Aqui, ó. A gente tem o simple present. A gente tem o de baixo, que é o simple past. E temos o outro, que é o simple future. Mas a lição de hoje, ela está falando de um outro tempo. Ela está falando do future with going to. Então, que tipo de futuro é esse? É o futuro da certeza, o futuro da coisa que vai acontecer. Então, quando eu falo desse futuro, eu estou dando uma certeza para você. Né? A pessoa que fala assim, por exemplo, olha, I am going to wake up at noon.
ela está dizendo, eu vou acordar ao meio-dia. É certeza, ela falou isso na certeza. Então, essa pessoa é certa, né? I will wake up at noon, né? Eu vou acordar ao meio-dia. Aqui é plano, mas não é certeza. Sabe quando a pessoa fala que vai fazer? Eu falo assim para você, o que você quer fazer? Eu quero ir para a Europa. Você vai para a Europa? Eu vou para a Europa. E aí, o que acontece quando a pessoa fala isso? Eu vou para a Europa, né? Eu vou para a Europa. A pessoa está conversando com você, você tem que ter assim, o seguinte, vai fazer a pergunta. É certeza? É certeza? Já tem passaporte? Já tem passagem? Tem o dinheiro? Tá? Se essa pessoa ela tem tudo isso, né? Vamos falar assim, ó. Sim. Bem grande, né? Sim, né? Aí, olha só como que ela vai falar. I'm going to Europe. Por quê? Porque ela tem certeza. Agora, vamos lá. Essa mesma pessoa, né, que você está conversando, e aí, fulano, tem uns parentes, sou indo para a Europa. Eu também vou para a Europa. Aí você pergunta, é certeza? Tem passaporte? Olha lá. Não é certeza, não é certeza. Não tem passaporte. Não tem passagem. Não tem dinheiro, tá? Ou seja, ela pode falar que ela vai, só que ela vai fazer assim, ó. I will go to Europe. Perceberam a diferença entre usar o will para falar do futuro e falar do I'm going? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso grupo. Só o Kaique namorou. O Kaique é o único daqui do grupo que já teve namorada, o restante, vocês são meninas, eu sei que vocês não namoram. Então, Kaique, eu vou usar o seu exemplo, tudo bem? Tá lá. O Kaique, né, que já namorou, ele foi com a namorada dele, muito bonita, no barzinho. Chegou lá, o rapaz passou um telefone para ela e pediu para ela ligar. Como que vocês acham que o Kaique tem que agir? Me dá uma dica aí. Ninguém? Olha, acho que tá todo mundo fora, hein? Todo mundo deve estar comendo miojo, devem estar com a sobremesa da tarde. Ninguém quer opinar? Vai fazer o quê? Vai confiar na namorada dele. Mas ele caiu, agora que eu vi aqui que ele caiu, tadinho dele. Tô dando um exemplo dele, né? E ele não viu. Tá bom, então vamos dar um exemplo, né? Olha só, essa é uma situação completamente desagradável, né? Que a pessoa recebe um telefone, né? Do outro, assim, me liga, né? Aí, olha só a situação. A namorada dele vira pro rapaz e fala assim para ele, olha. I will call you. Que é a situação número 1. Ou ela fala assim, I am going to call you. Qual das duas respostas ele pode ficar preocupado? A segunda. A segunda. Por quê? Porque a primeira não é certeza. A primeira, a pessoa só falou aquilo para não arranjar briga. De repente o cara tá bêbado, sabe? Muita gente no local, só vai chamar atenção. Então a pessoa não tá prometendo nada. Vou ligar, deixa, depois joga o papel fora, a pessoa não viu e fica tudo bem, né? Então isso daí é uma coisa que a gente tem que considerar. O inglês, ele tem algumas coisinhas que o brasileiro não entende. Algumas coisas que as pessoas falam lá e que não tem o mesmo significado que nem o Brasil. Se fosse aqui no Brasil, já tinha pancadaria, né? Aqui no Brasil, se vocês assistirem lá, né, tem um programa no americano que eles fazem isso. O cara fica
vai lá, dá o telefone para a mulher, e na frente do marido, né? Aí, quando não, eles colocam ao contrário, eles colocam uma garçonete para mexer, né? Com o marido, mas é tudo combinado, mas a pessoa que não está sabendo, eles vão ficando bravos, né? Porque você tem ciúmes. Então, assim, né? Se a pessoa está dizendo I will call you, não significa que vai ligar. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas às vezes é uma situação para afastar o problema. Agora, quando a pessoa fala I'm going to call you, né? E ela está falando sério, né? Então ela fala assim, I mean it, né? I mean it. Eu estou falando sério. Em inglês a gente fala I mean it, ok? I will call you, just kidding, né? Só brincadeira. Então a pessoa não está falando sério. Então é isso que essa lição vai ajudar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Duas moças, olha só a situação. Grávida, e ela fala, I am going to have a baby. Olha a outra, né? Não está grávida. Olha só o que ela fala. I will have a baby. Fala para mim. Explica essas duas situações para mim, se vocês entenderam. Qual que é a diferença do I'm going to have a baby e I will have a baby? Eu vou ter um bebê. Isso. E talvez eu tenha um bebê. Mas por que o de cima ela pode falar I am going to have a baby? Porque ela tem certeza, já fez o teste. Porque não tem como o bebê não, né, tá na barriga dela, uma hora tem que sair. Não dá para ficar ali para sempre. Mas e a de baixo, aqui não tá grávida? Ela precisa encontrar o marido, né? Ela quer ter um bebê, mas ela não tá grávida. Ah, tá certo. Então, gente, olha o will. Por que acontece? Vocês notaram que um futuro com going e outro futuro com will, por que a gente pensa dessa forma, né? Por que para vocês analisarem assim? Porque a palavra will, ela é traduzida no inglês, will é traduzido no inglês por vontade, tá? Então a palavra will no inglês ela significa vontade. Por exemplo, se você falar assim, meu testamento, o que é um testamento? Em inglês eles vão falar my will, porque é sua vontade. Ai, quando eu morrer, que fique as minhas terras para fulano de tal, as outras terras para ciclano, né? O Raquel, foi assim que a gente, né, fez, né? As famílias fizeram em em Nova Granada, né? Que foi por exemplo, olha, força de vontade. Quando a pessoa fala que tem força de vontade, em inglês a gente chama de will power. A palavra will power significa que você tem força de vontade. Ou contra minha vontade. Em inglês a gente fala against my will. Perceberam o que é interessante? Tá? Então, é por isso que quando fala do futuro no inglês, você precisa usar esse auxiliar, o auxiliar will, né? Que é o significado dele, olha, é a vontade, mas não é certeza que vai acontecer, né? Rosão, quer dizer que todo mundo que fala com will, a pessoa está mentindo? Não, de jeito nenhum, né? A pessoa ela tá falando, o Kaique voltou. Kaique, a gente falou de você até agora, tá? Só que você não estava aí, você não ouviu. Tudo bem? Aquele negócio caiu a internet aqui e o lugar bom é no meu quarto ou no quarto da minha mãe. Entendi. O quarto da minha mãe tá ocupado e a mulher tá limpando o meu. Tá certo. Uma pena que você não ouviu. A gente contou uma história sua aqui, mas já foi. Tá, deixa eu explicar para você o que foi, Kaique. Nós explicamos aqui o seguinte, olha. Se você vai com a sua namorada, né? Se você vai com a sua namorada em um local, aí chega lá um bonitão, ele dá o telefone dele para ela e fala para ela, me liga, né? Aí ela fala assim para ele, olha, I will call you
ou I'm going to call you, né? Você tem que se preocupar só se ela falar o número 2, né? Porque o número 2 é certeza, né? Ela está falando sério que vai ligar. E de repente o número 1 é só para não arranjar briga ali, né? Para não chamar a atenção das pessoas, né? Não deixar você com ciúmes. O outro exemplo que a gente deu é o exemplo da mulher grávida, né? Uma mulher grávida fala I am going to have a baby, né? Eu vou ter um bebê. Mas a mulher que não está grávida, ela fala I will have a baby. Por quê? Porque ela não está grávida. Então ela não sabe quando. Mas a que está grávida sabe. Por quê? Porque quanto tempo dura o bebê na barriga de uma mulher? 42 semanas. Olha que lindo, né? Quanto dá 42 semanas? É 9 meses, né? 9 meses, tá certo? Meu filho 9 nasceu de meses. 44 semanas. A mãe dele não queria que ele saísse de jeito nenhum. Ele que não queria sair. Não, queria sim. A mãe estava segurando, né? Chegou lá no médico, o moleque não tinha nem, né? Falou assim, ó, solta esse menino, que senão ele vai morrer na barriga, né? Foi uma loucura isso aí. Tudo bem, gente? Então agora vamos entender o seguinte. Página 29, vocês tiveram aqui uma explicação que eu passei para vocês, né? Eu passei da rotina, tá bom? Dos verbos, né? Referente ao que você faz no dia a dia, né? E, obviamente, agora a gente tem vamos ver como que a gente coloca, né? Esses verbos no futuro. Então, eu vou sugerir aqui para vocês um exercício rápido e vou ver se vocês me ajudam a fazer esses exercícios. Como que eu vou dar? Eu vou dar para vocês a instrução do exercício e vou dar uma pausa aqui e vou pedir para vocês enviarem, se quiser enviar por foto, envia por foto no WhatsApp, escreve no caderno ou então escreve no chat, tá bom? Escreve no chat, manda no chat para mim. Eu estou preparando aqui para vocês o que vai ser o exercício. Deixa eu explicar como é que vocês vão fazer essa rodada, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui para vocês, olha só, tela aí apresentando, né? Então, exercício referente à página 29, né? Lá, page 29, né? Na página 29, vocês têm os seguintes elementos, né? A moça está dizendo, né? I am going to have a baby next month. Então, ela está dizendo eu vou ter um bebê no mês que vem. A próxima diz assim, olha, it is going to rain soon. Vai chover logo, né? Vai chover em breve, ok? Próximo, né? Então, isso que vocês estão vendo, né? Vocês têm que levar em consideração as pessoas, né? Olha, I am going to take a test tomorrow, né? Eu vou fazer uma prova amanhã. Se fosse outra pessoa, por exemplo, olha, he is, né? She is, it is, né? We are, you are, they are. Então, isso é o que está na página, né? E que vocês vão ver na página 29, né? Aí, por exemplo, se você olhar na página 30, olha só, page 30. O que a página 30 traz? Ela traz para vocês a forma negativa. O que é a forma negativa? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. I am not going to have a test tomorrow, né? Eu não vou ter uma prova amanhã. Pode fazer a maneira abreviada. Ele está mostrando que existem maneiras abreviadas, né? Olha só. You are not going to, né? We are not going to. They are not going to, né? Aí é só repetir o restante da sentença, né? A gente tem he is not going to, she is not going to, it is not going to, né?
E depois tem a pergunta, né? Tem o questions, né? Que é interrogativa, né? Interrogativa. Como é que eu faço a interrogativa com esse verbo, né? Vamos lá, né? Olha só. Am I going to have a take a test tomorrow, né? Am I going to take a test tomorrow, né? Então, eu vou fazer uma prova amanhã, né? Olha só a outra, né? Is she going to take a test tomorrow? Aí não muda, né? Olha só, né? Is he going to take a test tomorrow, né? Is it going to take a test tomorrow, né? Are we going to take a test tomorrow, né? Aqui em cima é uma interrogação, né? Próximo. Are you going to take a test tomorrow? Are they going to take a test tomorrow? Então, daí, né, praticamente vocês já têm, né, o uso, né, certinho aí do presente, né, simples, com o uso do contínuo, na realidade, não é presente simples, é presente contínuo, que é o presente contínuo para fazer o futuro, utilizando as pessoas corretamente, os verbos corretos, né? Então preste atenção nisso, tem todos os verbinhos corretos aí, para vocês já anotados, né? E aí vocês têm agora o exercício. Então o exercício é a parte importante, né, da nossa atividade. O que eu vou pedir para vocês aqui, né? O que vocês vão fazer, né? Coloque os verbos abaixo no futuro com going to. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para vocês e vocês fazem esse exercício para me passar daqui a pouco. Qual que é o exemplo aqui, né? Vamos lá, a gente tem aqui, né, o 1, o 2, né? Então, ó, vou colocar aqui o nome da pessoa, né? Amanda, né? Aqui, ó. Jessica and Josie. Ok. Vamos pegar o próximo, né? 3, né? We. Né? Aqui, gente, não tá correto, tá? Vocês têm que colocar a frase correta. Eu só estou já separando, né? Para vocês verem que ela está incorreta. E depois vocês colocam para mim o que vai ser aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, só um minutinho, tá? We, né? Aqui, 4, né? I, né? 5. You. 6. We. They, na realidade, né? They, né? 7. He. 8. She. 9. Martha and you. Ok? 10. You and I. Ok? 11. I, né? He and she. Ok? 13. They. Ok. 14. Raquel. Ok?
15, Kaique. 16, Ana, Elisa. 17, Elisa. E 18, Lívia. Roosevelt, qual é o exemplo que você vai dar? Está aqui em cima, ó. O exemplo é esse daqui, olha. Amanda is going to wake up. Tá legal? Então, é isso que vocês vão ter que fazer na frente, né? Colocar logo na frente a frase com o futuro, né? Que é essa ideia que vocês coloquem o futuro logo depois aí, né? Então, vocês vão fazer isso. Não sei se vocês estão copiando, mas eu também vou colocar para vocês colocar no WhatsApp e vou dar uma pausa agora na gravação para vocês fazerem. Assim que vocês terminarem, a gente corrige. Tá bom? Não é? Então, vamos lá. Ok, gente. A primeira já está feita, né? Amanda wake up, né? Na realidade, eu coloquei aqui a barrinha no lugar errado, era aqui, né? Então, Amanda is going to wake up. Amanda vai acordar, né? Não é agora. Jessica and Josie get up. Então, a gente vai colocar, né? Jessica and Josie are going to get up. Elas vão levantar, né? Olha, we brush the teeth, né? We are going to brush the teeth. Ok? Próximo, né? I have breakfast. I am going to have breakfast. Ok? You are going to change your clothes, né? Você vai trocar suas roupas, né? You're going to change your clothes. They are going to school, ok? Raquel, verifica a sua 6. Vê se ela está correta, que agora que eu estou vendo aqui, tinha 2 go, né? They are going to school, né? Você não fala they are going to go, né? They are going to school já é o correto. Próximo, né? A mesma coisa, olha. He is going to school, porque você não pega 2 verbos juntos, né? Olha lá. She is going shopping. Próxima. Martha and you are going to have lunch. You and I are resting. Ok? Ou you and I are going to rest. Também está correta. Tá bom? Tem essas 2 possibilidades. Depois eu vou conversar com vocês sobre ela mais para frente. Vou deixar vocês fazerem um pouco de exercício, né? I am going to drink coffee. He and she are going to gossip. They are going to take a shower. Ok? Raquel is going to have dinner. Ok? Kaique is going to watch TV. Ok? Ana Elisa is going to have supper. Ok? E Elisa is going to bed. E Lívia is going to sleep. Tá bom? Então, essa é a correção, né, do exercício para vocês, né? A resolução do exercício, conforme eu tinha comentado, né? Deixa eu só ver aqui se vai dar certo, né, de passar aqui. Ah, sim, agora vai. Muito bom. Vamos lá. Eu já passei para vocês lá o exercício do Kahoot, né? Para vocês poderem também fazer depois, né? Referente a essas aulas que a gente teve agora, né?
Então vai ser super legal vocês verem, né? Também, né? Isso daí. Ok. Outra coisa que eu ia comentar com vocês é o seguinte, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, né? A parte, né? Da nossa aula. Tem tudo a ver com a aula, mas só que é uma pesquisa para vocês cultural, né? Que eu vou dar o nome aqui de Notas de Canapés. Então, tarefa. Pesquisar, né? Pesquisar no Google no Google e YouTube, né? Sobre os tópicos abaixo, tá ok? Eu não vou colocar no Google, eu vou colocar no Wikipedia, né? Wikipedia eu vou confiar melhor, né? Sobre os tópicos abaixo, tá bom? Que vai ser sobre o Supper, né? The Last Supper, conjunções, fanboys, Crônica de Nabonido e A Pedra da Roseta, tá legal? Então, mandei ali para vocês, que é uma forma de vocês pesquisarem alguns temas extracurriculares, e isso vai acrescentar aí para a gente algum conhecimento, né? Que a gente falou hoje de supper, e no Brasil não é hábito, né? Todo mundo ter o supper. Algumas famílias têm, outras não têm, né? Antigamente, por conta de uma herança colonial, as pessoas almoçavam ou jantavam com diversos cursos, né? Assim, mas como assim a pessoa comia com diversos cursos? Era comum você chegar para comer, em algumas casas que ainda tinha esse resquício, então a pessoa primeiro te oferecia uma salada, depois da salada oferecia uma sopa, depois da sopa oferecia a refeição principal, depois oferecia ali uma sobremesa, um licor, um café e uma água com gás. Tá? Então, esses eram cursos, né? Na França ainda continua, né? Essa questão. Normalmente você tem uma entrada, né? Eles chamam de entrada. Depois, no inglês, né, a gente fala starter. Depois do starter, você tinha ali um salad, né? Depois do salad vinha o prato principal, o main course, né? Depois do main course, o dessert, né? E depois o liquor, o coffee, né? Deixa eu ver aqui só para escrever correto, né? Liquor, um coffee, né? E um fizzy water, né? Então, na França ainda eles têm o que eles chamam de curso do fromage, né? Que é o curso do queijo, né? Curso, né? A hora do queijo, onde eles acabam comendo queijo depois do almoço, como sendo um momento ali de sobremesa deles, né? Ao invés de comer doce, acaba comendo queijo, aí o queijo já vem uma geleia, né? Então essa é a ideia, né? Bom, isso que a gente passou hoje, né, foi para vocês um aperitivo, né, da ideia do tempo futuro, e nós vamos continuar agora, né, já com outra parte da nossa lição. Então é interessante vocês verem aí, né, que nós vimos a parte importante. Chegou a hora agora a gente falar um pouquinho de adjetivos, né, também, né? A gente tem visto bastante verbos. Vamos fazer uma quebra aqui para conversar um pouquinho sobre adjetivo. Tudo bem? Então, página 31, né, que a gente vai ver aí os comparativos, né? Comparative adjectives. Vocês vão dar uma olhadinha e ver como é que funciona essa etapa, né? Agora dos comparativos, adjetivos comparativos. O que acontece na página 31, né? Quando a gente fala de adjetivo, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui com uma coisa importante, que é, em primeiro lugar, né? O que vocês entendem por adjetivo? O que é um adjetivo para vocês? Quem quer dar para mim uma ajuda, né? O adjetivo, gente, ele né, se a gente considerar o que a gente foi aprendendo até agora, o adjetivo ele é aquela palavra que ela dá uma qualidade, né? Ela dá uma qualidade para alguém, né, para um objeto, né?
Então, vamos dar uma olhada nisso daí para que vocês vejam, né? Quais são esses, né, adjetivos. Então, deixa eu só pegar para a gente dar uma olhada. Ok, né? Vou mostrar aqui para vocês qual que é, né? Ok, por exemplo, se você falar assim, né? Menina bonita, né? Menina bonita, a gente sabe que a menina é o sujeito. E qual que é a qualidade desse sujeito? Dessa sujeita aí? Bonita, né? Sujeita. E aqui o adjetivo. Certinho? Vamos lá pegar um outro exemplo para vocês, né? Menino feio, né? Então, também o feio, ele se torna adjetivo, né? Então, professor bravo, né? Gato preto, né? O que mais que a gente pode pegar, né? Aqui, vamos ver, né? Casa grande, ok? Pegar aqui um diferente, né? Vamos lá. Carro rápido, né? Um outro aqui, né? Tartaruga lenta. Então, daí você já tem uma ideia, né, do que vem a ser, né, um adjetivo. Mas quando a gente fala da matéria que está sendo colocada em questão, né, a matéria que está sendo colocada em questão para vocês, a página 31, ela é de adjetivos comparativos, né? O que é? Eu estou comparando com alguma coisa, né? Para eu falar que a menina é bonita, eu tenho que ter algum referencial. Para falar que o menino é feio, eu também tenho que ter algum referencial, não é? Então, essa é uma coisa importante que vocês vão ver dentro, né, da atividade que a gente vai fazer agora, né? Acho que, então, para vocês, né, terem a ideia, né, do que vem a ser o uso, né, dos comparativos, né? Então, quando eu comparo, eu quero dizer o seguinte, olha, aquela menina é mais bonita que você. E aí é a frase que começa a briga, né? É o que, assim, o menino é mais feio que o Brad Pitt, né? Próximo, né? O professor é mais bravo que o diretor, né? O gato é mais preto que a gatinha, né? A casa é maior que aquela ali, né? O carro é mais rápido que o trem. A tartaruga é mais lenta que a lebre. Perfeito. A partir dessas ideias aqui, vocês perceberam que uma coisa é você ter um adjetivo, uma coisa é você ter um adjetivo comparativo, né? Adjetivo comparativo. Para que me serve, então, um adjetivo comparativo? Quando que eu uso ele? Qual que é a ideia? A ideia é você, né, ter uma base de reflexão, né? Você está comparando coisas, é importante para você ter uma ideia, né, de quantificação e tudo mais. Qualificação, né? Não é nem quantificação, desculpa aí o trocadilho. Para qualificar, né? Então, eu uso adjetivo para qualificar coisas e, obviamente, o adjetivo comparativo, ele me ajuda a entender se aquilo é melhor que a outra coisa, né? Ou se ela é pior, né? Isso faz a gente tomar decisões na vida, né? Muito bem, eu vou dar uma casa para você, Raquel.
Sei que você está cansada de ficar em Nova Granada. Eu vou dar uma casa para você. Quero. Quer a casa? Tudo bem, a casa é lá em Mossoró. Vou pensar. Tá vendo só, né? Muda, né? Porque você tem uma condição. Fala assim, olha, essa casa, Rose, não dá, né? É mais longe que a minha. Dá uma casa, né? Em outro lugar, uma outra cidade, Campinas, Valinhos, né? Isso aí é bem interessante, né? Valinhos tem que tomar cuidado, né? Porque lá não é muito bom ser motoboy, não, né? Tem uns caras lá que são meio grossos com motoboy. Então vamos aqui para um outro exemplo, né? Vamos colocar aqui quais são os adjetivos que vocês conhecem em inglês, né? Eu fiz ali um exemplo, né? Mas vamos para outro aqui agora, colocar quais são os adjetivos que vocês conhecem em inglês. Então, por exemplo, bravo, angry, ruim, bad, grande, big, pequeno, small. Se eu coloquei o bad, né, o ruim, né? E eu também coloquei o bravo, vamos colocar os opostos, né? Para a gente também ver os opostos, né? Por exemplo, calmo, calme, ruim, bad. Do ruim, a gente tem, se tem ruim, tem bom, né? Também, né? Bom, né? Good, né? Grande, big, pequeno, small. O que mais, né? Amargo, bitter. O oposto do amargo, o que que é? Doce. Doce, sweet, azedo, sour, salgado, salty, certo? Apimentado, spicy. Tem mais algum gosto ou não? Preto, black, branco, white, certo? Insonso. Viu alguma coisa insonso? Ou não? O que que é isso? Sem muito sabor, sem nada, né? Perdão? Sem graça, né? Exatamente. Insonso, sem graça, bland, tá? A gente vai ter, né, por exemplo, mandão, né? Mandão, mandona, né? Pessoa autoritária, né? Bosse, tá certo? Feliz. Feliz. Happy. Só um minutinho, gente. Chegou uma encomenda para mim. Eu vou dar uma pausa aqui para pegar essa encomenda. Continuidade aqui, né? Olha só um monte de adjetivos que eu fui colocando, né? Feliz. Triste, né? É o oposto, né? Pesado. Heavy. Leve. Light. Certo? Então, isso daí já dá pra gente ter uma ideia, né? A partir daqui, gente, o que que nós vamos fazer? Vocês vão entender uma nova regra também, né? Porque eu quero comentar com vocês sobre o comparativo, né? Que é o adjetivo comparativo, mas vocês têm que se acostumar também com o que é o uso, né? Desses adjetivos, né? No inglês, ele diferente da língua portuguesa, você tem que respeitar uma regra, né? Que a regra do uso do adjetivo para poder entender melhor. Qual que é a regra, né? Regra de uso de adjetivos, né? Em língua inglesa, nome de língua sempre maiúsculo, tá? Você deve sempre colocar o adjetivo antes do substantivo. Tá ok, gente? Então, exemplo, né? Vamos deixar aqui um exemplo para vocês, né? Primeira estrutura, estrutura simples. A estrutura simples é sempre assim, então, olha. Primeiro adjetivo, depois o substantivo. Tá ok? Não em inglês, né? É substantivo. Só para vocês saberem, né? É isso aí. Né? Estrutura complexa, né? É quando você tem, né? O
adjetivo aqui, né? Você tem o substantivo. E aí, se você tiver mais, né? Se você tiver mais adjetivos, eles sempre têm que vir antes. Então, imagina que na língua inglesa, mesmo que você tiver 10 adjetivos, você sempre vai colocar ele antes do substantivo, o que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade de traduzir, né? As pessoas, Rose, eu tenho dificuldade porque eu não entendo, né? Como que é a ordem correta, né? Por que eu tenho que colocar antes? Eu nunca sei qual que é a palavra correta. Primeiro, guardar que o substantivo sempre vai ser o último, né? Da frase, né? Então, isso aqui, para você, já é uma ajuda bem legal, né? Porque pelo menos você já tem uma ideia, né, de como funciona. Então, Rose, como que eu vou colocar, né? A ordem, né? Dos adjetivos. A ordem dos adjetivos, deixa eu colocar aqui para você, sempre vai ser assim, olha. Primeiro, né? Que vocês vão colocar, sempre quantidade, né? Que nem assim, pegou a quantidade, qualidade, tamanho, idade, formato, cor, né? Então, nacionalidade, né? E assim por diante. Então, isso ajuda a gente a ter uma ideia, né, de como é que vai ser a ordem, né, dos adjetivos, né? Isso é bastante interessante. Se eu coloco aí, né? Olha lá. Quantidade, número, né? Qualidade, né? Então, vamos lá. Vamos só traduzir, né? Olha lá. Qualidade, o número, né? Qualidade ou opinião, né? Tamanho, né? Idade, formato, cor, né? Aí o adjetivo próprio, né? Que seria nacionalidade, lugar de origem, material, né? E o qualificador dele, ok? Então, qualificador. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se você tiver que escrever assim em inglês, ó, você olha, um carro bonito, um carro italiano, velho e bonito. Um carro italiano velho e bonito. O que você entende? Você entende que é um carro que não é brasileiro, é um carro importado. Você entende que o carro ele não é novo, o carro é velho, mas o carro é bonito, tá? É um carro italiano velho e bonito. Em inglês, eu tenho que obedecer aquela sequência lá. Então, qual que é a sequência, né, que eu tenho que levar em consideração? Se eu estou colocando aqui, né, ali, ó, quantidade, lá, vamos numerar, né, porque aí a gente já sabe qual que é como que você vai dar nome aos bois. Aqui, ó, né, 6, né, para vocês verem. 7, né? E o 8º aqui embaixo, né? Então, se a gente pegar um carro, o carro é o substantivo, tá bom? Então, na nossa brincadeira aqui, o carro vai ter que ir por último, né? O italiano, o que é o italiano? O italiano, ele é nacionalidade, né? Então, é o 8º. O que é o velho aqui, né? O velho é a idade, então é o 4. Né? E o bonito? É opinião, né? Porque bonito ou feio é opinião, é a 2, né? Então, gente, nesse trenzinho, olha só como ficou, olha, aqui o substantivo, não, né? Se eu for traduzir por inglês, vai ficar então. E tem o 1, né, gente? Ó, o 1 aqui, ó, que eu fui colocando para vocês, né? Então ficou. O 1, ele é o número, a quantidade, né? Olha lá. Número, a quantidade. O italiano é a origem. O velho é a idade, que é o número 4. E o bonito é minha opinião,
porque bonito ou feio, né? Tá nos olhos de quem vê. Aqui embaixo vai ficar da seguinte forma. Senta na cadeira para papai um pouquinho. Já vou conversar com você, tá? Aqui embaixo eu tenho, né? A beautiful old Italian car, certo? Então, ai, Rosel, parece difícil isso, né? Só parece, porque isso foi a explicação mais complexa. Vamos começar pelas mais simples agora? Ah, pela mais simples fica legal, Rosel. Aí vou me divertir. Então, tá bom. Então, vamos começar com aqueles, com os adjetivos que eu tinha passado aqui, tá vendo? Tem esses adjetivos aqui de cima. Então, fica fácil pra gente trabalhar com eles. Vamos fazer a estrutura simples. Estrutura simples é melhor. Aê, né? Vamos começar com ela. Qual que é, né? Moço bravo. Vai ficar angry boy, né? Moça calma. Calm girl. Ok? Dia ruim. A bad day. Normalmente a gente sempre coloca aqui, né, o A, né? An angry boy. A calm girl. A bad day, né? Vamos pegar outro aqui, né? Um grande evento, né? A big event. Uma cidade pequena, a small town, ok? Que mais aqui, né? Comida amarga, né? A bitter food, tá certo? Um bolo doce, a sweet cake, certo? O limão azedo, the sour lemon, ok? Uma torta não, né? Uma pizza salgada, a salty pizza, certo? Então, se vocês notarem, olha, eu estou obedecendo o que eu tinha comentado. Primeiro o adjetivo, né, no inglês, e depois o substantivo. Então, vocês olhem que tem uma inversão, né? Por isso que eu estou deixando português e inglês para vocês verem exemplo. Aí a gente tem nós temos aí mais a outra palavra. Falei salgado, né? Agora vamos aqui, assim, meninas apimentadas, né? Spicy girls, né? Muito bom. Meninas levadas, né? Muito bom, né? O gato preto, the black cat, né? A casa branca, the white house, ok? Uma torta insonsa, né? Sem sal, sem sabor, né? A bland pie, né? O homem mandão, né? Autoritário, né? The bossy man. Próximo aqui, né? Vamos ver como é que fica o próximo. Vai ficar o seguinte, né? Um dia feliz, né? A happy day, né? O filme triste, né? The sad movie. A carga pesada, né? The heavy cargo. Ou the heavy load. The heavy load. E a última, né? Uma conversa leve, agradável, né? A light conversation. Perceberam que nessa brincadeira de traduzir, né? Olha, fomos traduzindo tudo aqui.
o que nós temos de interessante nessa brincadeira? Que vocês conseguem vislumbrar o fato, né, de que o adjetivo ele vem sempre antes do substantivo. Então, o adjetivo vai dar qualidade, ele modifica a palavra, né? É isso que eu quero que vocês absorvam, né? E para a gente poder entrar no que seria o adjetivo, né? Comparativo. Por quê? Porque o comparativo? Porque o comparativo eu vou comparar algo com alguém, alguma coisa aí, né? E aí a gente vai ter uma introdução hoje do que seria isso. Por exemplo, né? Você é mais brava que sua irmã. Isso é uma comparação, concorda comigo? Então, olha como ficaria isso em inglês. You are angrier than your sister. Certo? Aí eu tenho outro, né? Minha cidade é mais calma que São Paulo, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Deixa eu só tirar esses brackets, que eles vão me atrapalhar a vida depois. Então, deixa eu tirar eles aqui agora, né? Ok, isso aqui, né? Então, my town is calmer than São Paulo. Notaram alguma coisa de diferente? O que vocês vão notar de diferente? Que quando a gente faz o adjetivo, né? O adjetivo, ele para se tornar um adjetivo comparativo, adjetivo, né? Vou deixar ele aqui. E aqui eu vou fazer uma separação, né? Para colocar o adjetivo comparativo de superioridade. Então, a pessoa usa um adjetivo de superioridade. Qual que é aqui, por exemplo? Olha que interessante. Eu vou ter a priori, né? As palavras. Olha, o adjetivo na estrutura ele é o angry. Vamos começar pelo angry, que foi o da lista, né? O angry. Angrier. Eu fiz um aumento nele, um acréscimo para ele ficar um comparativo. Calmo. Calmer. Bad. Worse. Good. Better. Big. Bigger. Small. Smaller. Tá? Bitter. More. Bitter. Ok? Sweet. Sweeter. Ok? Sour. More sour. Salty. Saltier. Spicy. More spicy. Black. Papai, Yes. eu vi o Victor assim com assim de levantado. Que legal. O Victor estava com você, então? Não, é o Victor que mora no planeta. Ah, que legal, viu? Aquele de círculo. Ele fica com 2 círculos. Ele fica... aí ele parece... E parece, né? Parece lá do jeito que você viu? Que legal, hein? Eu vi no desenho. Parabéns, hein? Isso é muito bom. Ok, gente. Então, branco, né? Que é white, vai ficar whiter. É mais branco, né? Aí você tem, né? O insonso, né? Que é o blend. O blend vai ficar blender. A gente vai ter o bossy, né? Que é o mandão, mandona. Bossier. A gente tem o happy, que é feliz, vai ficar happier. Aqui eu vou fazer só um adendo, né, para vocês. Só para a gente ver aqui o correto, né? Só para vocês verem.
Ok, aqui, gente, só uma correção, o spicy. O spicy, ele vai ser spicier, tá? Até a gente precisa lembrar, né, porque é tanta regra, né, que às vezes foge da regra também. São as palavras terminadas em Y, elas carregam, né, o IR no final. Mas eu vou colocar junto ali para ficar tudo bem, né? Aí vocês têm, por exemplo, happy, vamos ter aí o triste, que é o sad, né? Isso vai dar aqui, né? Sadder, certo? Pesado, que é o heavy, terminado em Y também. Então vai ficar heavier. E o light, que é o leve, vai virar lighter. Então, essas são as palavras lighter. Essas são algumas delas, alguns dos adjetivos, para a gente começar a entender o que vem a ser um adjetivo, né? Aí que vocês viram agora, né? Os comparativos de superioridade, né? Adjetivo comparativo, adjetivo de superioridade. Então, isso para a gente, é uma nova etapa, porque vocês vão, então, aprender a comparar, né? E sendo que aqui ainda está faltando alguns elementos importantes. Então, quais são os elementos que estão faltando? Rússio, parece que você passou tudo? Não, não passei tudo, não. Tem algumas regras aí, né, que vocês vão ver agora, e eu vou até fazer uma separação aqui para você ver como que ela é. Primeira regra aqui, vocês já perceberam, né, que para o adjetivo virar um comparativo, é só colocar no final dele o ER, né? Mas aí aparece um Y, né? Esse Y parece que ele atrapalhou a vida de vocês, né? Você, pô, Rússio, mas tinha que aparecer uma palavra com Y? Pois é, né? Uma palavra com Y aí surgiu no caminho. Então, palavras com Y, elas tendem a ser acrescentado o IER, né? Remove o Y e acrescenta o IER, que vai dar o efeito que a gente precisa, tá? De comparativo. Então, eu estou tirando aquelas que terminam, né, com Y, né, para vocês virem, e estou agregando todas elas no mesmo lugar, que então fica a regra aqui. Ô, Rússio, tem alguém aí no meio da coisa, né? Que a gente está vendo aí, por exemplo, o more bitter, né? Tem o outro que é o more sour, né? Então, como que é o caso deles, né? Nesses casos, gente, vocês vão perceber o que a gente chama de adjetivos longos, tá bom? Então, vou fazer uma separação aqui, olha. Adjetivos terminados em Y. Remove Y e acrescenta IER, né? Já no caso dos adjetivos longos, né, que eu vou chamar aqui adjetivos com mais de 2 sílabas são considerados longos, né? Então, bitter vai virar more bitter, sour vai virar more sour, important, vocês já devem até saber, né? Vai virar o quê? Vai virar more important, né? Então, essa é a ideia dele aqui, né? Vamos voltar aqui, né? More important, porque não dá para você colocar no final dele, você não vai colocar importanter, não tem como fazer isso, né? Generous, generoso, né? More generous. Dangerous, dangerous. More dangerous. E se fosse menos perigoso, Rússio? Dangerous, né? Less dangerous, tá bom? Então aqui, né? Mais perigoso. E aqui embaixo a gente tem o menos perigoso, né? Então basta vocês fazerem essa alteração que vocês acabaram de ver aqui, né? Que mais? Inteligente. Inteligente. Inteligente, eu tenho. Roosevelt. More intelligent. Pode falar.
Só para eu entender, então como que eu faço para saber quando eu tenho que colocar o more? More, só quando o adjetivo ele tiver mais de 2 sílabas, né? Tá. Adjetivo, quando ele é longo, a gente chama de adjetivo longo, tá? Olha aqui para Mas você, eu olha que sei. interessante, Anelisa, ó, que todos esses adjetivos são curtinhos, não dá nem para fazer separação silábica deles. Então, Tá. esses que são curtinhos, você acrescenta o ER. Aquele que ele for maior, mas ele termina em Y, você vai acrescentar o IER. Mas aqueles que forem, que dá para fazer a separação silábica, a gente coloca o more, né? Porque não dá para você falar, por exemplo, né? Bitterer, sourer, importanter, generouser, dangerouser, entendeu? Aqui você coloca o more ou less, né? Que nesse caso é mais ou menos, né? Então é dessa forma que você vai fazer. Gente, essa lição de hoje, eu tinha que explicar um pouquinho sobre os adjetivos, né? Do que só passar a lição. Vocês não vão entrar na lição 31, né? Vão deixar isso para a próxima aula. E aí, a partir da próxima aula, a gente consegue voltar nesse tópico, né? Para fazer devagar. Até porque você já tem 2 Kahoots para fazer sobre o futuro. Se vocês notaram, em 2 meses a gente cobriu até a página 31, sendo que a apostila acaba na página 40. O que isso significa? Significa que depois a gente vai fazer muito mais treinos de pronúncia, de perguntas e respostas e entrar na conversação. Então, muita gente fica com medo, fala assim, ai, Rússio, poxa vida, será que eu vou dar conta, né? O que vai ser da minha vida, né? Então, assim, gente, não precisa ficar preocupado. Acho que o importante, né, é vocês se prepararem para depois uma etapa que vai ser positiva para vocês, né? Como assim essa etapa vai ser positiva? A gente vai poder praticar, botar na prática todo esse monte de teoria que vocês viram. E colocando essa prática, essa teoria na prática, o que vocês vão ter? Vocês vão ter, em primeiro lugar, tempo de errar, porque vocês até agora não erraram. Então, se alguém perguntar para vocês, você erra no inglês? Você pode falar que não, né? Eu não erro. Por quê? Porque você não está falando, né? E aí, para eu poder fazer o meu trabalho, que é corrigir aquilo que vocês falam e tudo mais, a gente vai, então, ter esse campo de prova que vai ser a próxima apostila, né? Então, por favor, né? Fiquem atentos aos próximos passos, vai ser bastante importante. E por hoje a gente termina, né? Com essas atividades, sabendo que vocês vão, então, fazer apenas os Kahoots, né? Como exercício. E dar uma estudada no material de adjetivo, né? Para vocês poderem ter isso em mente aí também, ok?